Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha. Essa é a nossa TV Bariátrica com um tema interessantíssimo. O programa está começando agora e olha só do que a gente vai falar. Custo-efetividade da cirurgia bariátrica a longo prazo. Um benefício que se estende para o paciente, para a família do paciente e também para o sistema de saúde como um todo. A longo prazo. Vamos entender mais sobre esse assunto com participantes fantásticos. A gente tem aqui conosco o Dr. João Salles, figurinha presente aqui, um querido amigo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, meu amigo também há muitos anos, endocrinologista da Santa Casa. Alegria recebê-lo, doutor, bem-vindo. Obrigado, Fernando, obrigado à TV Bariátrica pelo convite, é um prazer sempre estar aqui. E temos também, pela primeira vez conosco, doutor, já participou também, né, conosco aqui na TV Bariátrica, doutor Roberto Kaiser, bem-vindo. Obrigado, bom dia, Fernando, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui de volta com vocês, junto com o doutor João Salles aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço, é o tempo cósmico da nossa internet. Doutor é de São José do Rio Preto, está aqui conosco na cirurgia, na TV Bariátrica. Vamos lá começar o programa. Programa interessante, né? Porque a gente está falando de longo prazo. Se a gente trata a obesidade como uma doença crônica que necessita de um tratamento que é só para a vida toda, a gente também agora vai falar desse do custo-efetividade, do custo-benefício da cirurgia bariátrica, né? E a gente não está falando de pouca coisa não, né, doutor? A gente está falando de uma economia muito importante, porque a obesidade, como você disse, doença crônica, doença que não tem cura, é importante dizer isso, e doença que leva a 205 doenças associadas. 205. Ou seja, se a gente for falar de todas, a gente vai gastar todo o tempo nosso aqui só com isso. Mas é uma quantidade muito grande de doenças, principalmente pela presença do tecido adiposo nos órgãos que a gente tem. Então, tecido adiposo no fígado, tecido adiposo no coração, tecido adiposo no rim, tecido adiposo no pâncreas, tecido adiposo no músculo. Tudo isso leva a uma síndrome que é extremamente importante, onde existe a esteatose hepática, a insuficiência renal, a insuficiência cardíaca, né, Fernando? Você vê que os pacientes que têm, muitas vezes esses pacientes falam assim, não, mas doutor, eu não tenho como fazer atividade física porque eu me canso. Ah, você se cansa porque você não é bem treinado. Não, ele se cansa porque ele tem insuficiência cardíaca causada pela obesidade. E aí o médico não propõe tratamento nem cirúrgico, nem medicamentoso, manda ele continuar fazendo exercício, ele não consegue, ele continua com obesidade. Então, sabe, quando a gente tira a obesidade desse cenário, a melhora desse paciente é global. E ele economiza muito para o sistema de saúde. Interessante, né? A gente começa, então, falando da dificuldade do diagnóstico da obesidade. Que, na verdade, todos os médicos poderiam e deveriam fazer esse diagnóstico. Um oftalmologista, por exemplo, um ortopedista, por exemplo, um dermatologista, por exemplo, deve fazer esse alerta do diagnóstico de uma doença crônica chamada obesidade, né, doutor Kaiser? Exato, com certeza. Ela vem um pacote, vem tudo junto, né? A gente sabe que a obesidade, ela traz consigo várias outras comorbidades, doenças, que têm as suas devidas repercussões também, e a maioria delas estão a longo prazo, ou seja, você resolvendo um problema de obesidade, junto você pode ajudar a melhorar tudo isso. Falando de custo-efetividade, se a gente colocar, queria fazer uma provocação para os dois doutores aqui, a gente coloca aqui uma tabela, vamos falar de diabetes, estamos falando aí de 20 milhões de brasileiros com diabetes, hoje, 2024, né? Vamos colocar uma tabelinha com o custo que ele vai gastar ao longo da vida para tratar essa diabetes, que começa silenciosa, uma consulta, ele descobre, ele tem que colocar insulina, e vai, ó, vamos colocar 10 anos aqui. É uma conta que vai só crescendo, 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 as comorbidades vão se multiplicando e a gente chega em números estratosféricos, não só para ele, mas para o sistema público de saúde, para o sistema de saúde de uma forma geral. E vamos colocar o custo da cirurgia bariátrica, que tem um topo aqui. Sim. Claro, ele vai ter que fazer reposição de suplementos, ele vai ter que suplementar, tem um custo aqui. Mas chega uma hora que fica desproporcional
pessoa que não fez, que vai cuidar do diabetes, vai gastar muito mais, não é isso? Então, na realidade, quando a gente fala em custo da cirurgia bariátrica, saiu um estudo recente na JAMA que mostra que o custo do procedimento cirúrgico, o investimento do procedimento cirúrgico, ele se paga em 2 a 4 anos. Ou seja, o que ele gastaria com medicamento, o que ele gastaria com tratamento, e o que as repercussões das doenças associadas à obesidade poderiam estar causando de gastos, com o tratamento cirúrgico em 2 a 4 anos se paga. E a gente está falando só de diabetes aqui, mas se a gente ampliar, talvez esse custo seja até menor. Exato. Porque aqui no Brasil tem o detalhe, né? Quem paga o medicamento para diabetes, o bom medicamento para diabetes, não é o governo, é o paciente. Infelizmente, né? Então a conta é alta para o governo, mas é conta para o Também para o paciente alta, porque ele vai se livrar de uma série de medicamentos, não há dúvida disso que ele se livra. Só que pensa no paciente que não tem condição de comprar um medicamento, né? O que o governo oferece hoje, dentro da cesta de tratamento do SUS, ainda é insuficiente porque não há nenhum medicamento no SUS para o tratamento da obesidade. É zero. Mas, doutor, olha só, fazer um parênteses aqui, interessante, a gente estava falando, são doenças silenciosas, assintomáticas, vamos colocar hipertensão aí também, podemos colocar até a cirrose hepática, Sem dúvida. A gordura no fígado, junto com diabetes. Não tem sintoma, não tem dor. É difícil essa informação para o paciente de uma doença que é silenciosa, informação a longo prazo, esse benefício a longo prazo, como é que o paciente pode fazer essa conta na cabeça dele? Um desafio para vocês, doutores, no dia a dia do consultório. A divulgação da informação da obesidade como doença, né? Principalmente para aquele médico que está na ponta atendendo a população, porque a gente está falando de 85% da população brasileira que não tem plano de saúde. Tá? Só 15% tem plano. Então, 85% depende do SUS, tá? Quem tá vendo esse paciente? Não sou eu na Santa Casa, é o médico da atenção primária. Então, trazer a educação em obesidade para o médico da atenção primária é fundamental, certo? Por quê? Porque daí o médico, ele começa a alertar o paciente e a buscar a detecção precoce dessas doenças que você falou. É interessante que, complementando, que muitos pacientes chegam no consultório para fazer o tratamento cirúrgico, mas ele não sabe nem quanto ele está pesando. E ele descobre que ele tem diabetes ali, na hora que ele vai fazer os exames de rotina para a cirurgia. Ele descobre que ele tem outras doenças ali também, às vezes colesterol, ele fala, mas eu nunca fiz esse exame. E interessante que às vezes ele chega até um certo ponto, ele fala, a última vez que eu me pesei, eu estava com tantos quilos. Depois disso, eu já não pesei mais. Nunca mais me pesei. Então, ele não sabe nem o peso que ele tá. Quanto mais saber se tem doença, né, associada à obesidade, ele tá nem aí. Até porque se ele souber o peso dele e contar para alguém, com certeza ele vai ser criticado. Porque é isso que acontece, né? Não tem acolhimento da pessoa com obesidade. Isso é que falta. Tá? Um entendimento como doença e principalmente o acolhimento dessa pessoa. Pelo profissional de saúde, pelos médico ou não, tá? E pela sociedade. E é uma roda que gira ao contrário, porque ele não vai se cuidar, as comorbidades só vão se multiplicando, aí junta a apneia, junta pouco sono, junta irritação, enfim. Só complica. E você vê, né? Diabetes, por exemplo, maior causa de cegueira, maior causa de diálise. A cada 20 segundos, uma pessoa é amputada no mundo por conta do diabetes. 20 segundos. Quanto tempo que a gente está aqui? Uns 10 minutinhos? Já a conta já aumentou. Já foi 30 pessoas. Então, é muito impactante essa redução. Uma sessão de diálise, Fernando, custa 800 e poucos reais. E o sujeito faz 3 vezes por semana pro resto da vida. Põe isso no papel. Não precisa ser estatístico ou algum técnico. E a gente está falando de cirurgia bariátrica e metabólica. Exato. Existe um movimento até para mudar o nome, deixar mais evidente a expressão cirurgia metabólica, que é muito mais abrangente, né? Exato. A ideia seria essa, a gente ajudar, às vezes até aquele paciente, quando a gente fala em cirurgia metabólica, pode ser aquele paciente que está focado mais na melhora da cura glicêmica, da melhora glicêmica, do que propriamente dito no peso, né? Então,
Ele chega lá, às vezes, querendo uma ajuda, porque ele tá difícil de controlar o diabetes, ele já não consegue mais fazer a pressão, às vezes ele não tem medicamento que resolva. Interessante também que muitas pessoas, às vezes, desestimulam, porque eles faltam de conhecimento de que o problema não é do paciente. Fala Isso. assim, vai fazer uma dieta, meu, você fizer dieta, você vai emagrecer. Quando a gente fala de cirurgia Falta de vergonha, né? Falta de vergonha na cara. Faz uma dieta, fecha a boca, vai fazer atividade como física. se fosse fácil, simples. Mas quando a gente fala de metabólica, a gente não está falando nem de IMC, nem de peso. A gente está falando de diabetes, essa outra ameaça, né? Não, e outra, Absurda. né, Fernando? O diabetes é a ponta do iceberg, porque o que tem por baixo disso é esteatose, fibrose, cirrose. Imagina. E aí a gente tá falando, sabe do quê? Sabe qual é o tratamento da cirrose? Transplante de fígado. Quanto que não custa isso? Pois é. E na outra ponta também, não muito distante, é a questão dos transtornos psiquiátricos, a cabeça que fica ruim. E esse é o assunto do nosso time de peso. Vou chamar agora a participação do doutor Alexandre, que é psiquiatra lá de Curitiba, da equipe do time de peso da sociedade, vai contribuir agora com uma informação importante. Vamos acompanhar. De uma certa forma, a gente sabe que a prevalência de transtorno psiquiátrico em pacientes, né, obesos que vão para a cirurgia, ela é maior do que na população que não sofre, né, de obesidade. A depressão, né, os quadros psiquiátricos hoje são a segunda maior causa de afastamento de trabalho. Então, isso já numa pessoa que está debilitada pelo quadro de obesidade, os custos diretos e indiretos de uma pessoa, né, com transtorno psiquiátrico e obesa, ela é muito grande. A gente né, fala de pessoas aí que chegam praticamente à invalidez. E aí o custo dela, né, direto, então, de procurar tratamentos, de às vezes não responder a tratamento, de ter que se afastar de trabalho, então ele é muito alto. E sem sombra de dúvida isso diminui no pós-cirúrgico. Se você se cuida e vai bem, não tem a menor dúvida que esse cálculo é muito fácil, é muito fácil, porque a gente vê que a efetividade, né, comparando com o custo, ela é infinitamente melhor. Então, ela depende também muito da participação do paciente em todo esse processo. Você, com a redução de peso, você tem uma diminuição de atividade inflamatória dentro do corpo. Então, isso significa que aí eu não tenho mais os quadros, né? Então, eu posso abandonar a parte da psiquiatria, eu posso abandonar os medicamentos, eu posso abandonar, né, a terapia? Não, tá? A gente sabe que a gente pode diminuir os níveis psicopatológicos, então a gente pode diminuir a intensidade de manifestações psiquiátricas que a pessoa está. Tanto por essa parte inflamatória, até por aspectos de autoestima também. A pessoa ela se sente melhor, ela fica mais, né, ativa, ela tem uma mobilidade maior para fazer as coisas. Então, isso é um ganho muito grande. Muito obrigado, doutor Alexandre, contribuição muito valiosa, porque a gente fala também, doutores, sobre até afastamento de trabalho. Estão falando de economia, estão falando até do PIB, né? Porque a pessoa com depressão deixa de trabalhar enfim, também está ligado à obesidade. Não só deixa de trabalhar, como produz muito menos, tem menos engajamento, acaba aumentando o risco de demissão por conta desse processo, quer dizer, não é culpa dela. Ela tem uma depressão. E aí fica essa roda virando ao contrário, né? Isso agora, né? Sem contar que obesidade contribui pelo menos com 5% dos riscos de demência. É a terceira causa. A primeira é surdez, né? Surdez aumenta o risco de demência. Fatores modificáveis. Surdez, hipertensão, obesidade. Olha só. Mas quem tem hipertensão, muitas vezes tem hipertensão porque tem obesidade. Então, essa coisa da hipertensão e da obesidade está junto. O que a gente está falando? A gente está falando que a prevenção da obesidade pode levar à diminuição do aparecimento de demência no futuro. E vários trabalhos estão sendo direcionados a isso, mostrando que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica ou perdem peso com medicamento, elas conseguem diminuir o risco de demência em longo prazo. Isso para a economia é fundamental, porque um paciente com demência, ele gasta muito com o cuidador, com os medicamentos e com a aposentadoria precoce. E quando a gente está falando em cirurgia, a cirurgia, quando ela ajuda a melhorar esse processo inflamatório, essa gordura inflamada, que melhora também as comorbidades, a obesidade,
a gente observa também a melhora do quadro depressivo. porque desses inflamação- transtornos Exato. psiquiátricos. Inflamação está ligada a transtorno psiquiátrico e está ligada à demência. Então, o Exato. cérebro inflamado, ele sofre demais com a obesidade, né? Então, tirar essa inflamação é fundamental. E também uma informação importante, os números de diagnósticos de depressão, pela primeira vez, estão muito próximos do diagnóstico de diabetes. Então, olha só, os É a mesma números... doença. Os números estão muito próximos. É a mesma repercussão do processo inflamatório da gordura. Eu espero que essas pessoas olhem os números e falem assim, gente, será que a gente não está falando da mesma pessoa? É lógico que está falando da mesma pessoa. A mesma pessoa que tem obesidade que está tendo tudo isso. Entendeu? Impressionante. E a Estamos cada- falando do mesmo paciente. Do mesmo paciente. E a cada 30 segundos uma pessoa é diagnosticada com demência no Brasil. 30 segundos. Quando é que a gente vai parar com isso? Quando a gente parar de ter o crescimento das doenças que levam à inflamação. A principal delas, obesidade. Obesidade. Doutor João Salles, olha, é uma alegria imensa recebê-lo aqui. Muito obrigado pela contribuição, sucesso aí no trabalho da Santa Casa, Obrigado. na Sociedade Brasileira de Diabetes também. Um grande abraço aos amigos de lá. Doutor Kaiser, bom retorno a São José do Rio Preto, aquela avenida fantástica lá, o Andaló. Andaló. Eu tive lá. Muito obrigado, Legal, doutor. eu Um que bom agradeço. retorno, viu? Obrigado, Uma viu? alegria recebê-los aqui. Eu que agradeço. E a gente fica com um quadro, a gente continua aqui, a gente vai ver agora uma história muito bacana, que a gente gosta de contar histórias com um final feliz, é o nosso quadro Tá Tudo Bem, vamos lá. Eu sou Andréa Levi, eu tenho 49 anos, eu sou psicóloga e eu fiz cirurgia bariátrica há 25 anos, então um pouquinho mais da metade da minha vida eu sou uma paciente bariátrica que também trabalho com isso, trabalho com esse assunto, com as pessoas que têm obesidade e que fazem cirurgia bariátrica. E fui uma criança com obesidade, uma adolescente com obesidade, sempre tratando com os tratamentos, os recursos que tinham na época, os medicamentos, os médicos, as dietas que existiam nos anos 70, 80, 90. E depois que eu tive minha filha, a minha obesidade piorou, sempre a gente tem aqueles altos e baixos, uma dieta emagrece, depois engorda de novo, até que eu cheguei a 143 quilos. Numa consulta com o meu ginecologista, isso em 1999, ele me sugeriu, André, você já pensou na cirurgia bariátrica? Eu, nossa, não, claro que não, isso é para pessoas muito mais gordas do que eu, aquela história que muita gente chega, né, dizendo isso, mas aquilo ficou na minha cabeça e não deu, acho que 2 semanas eu já estava visitando um cirurgião bariátrico, então eu fiz a cirurgia em 1999, estava recém-formada, psicóloga, e assim, o meu primeiro ano de cirurgia foi um desastre. Por quê? Eu não tinha orientação, então foi quando eu me enfiei lá um pouquinho no Hospital das Clínicas, fui aprender, comecei a estudar, e aí comecei a atender pacientes que faziam cirurgia bariátrica. Comecei a atender em equipes multidisciplinares, inclusive, e também no meu consultório, e aí me aprofundei. E aí, a partir de então, eu me recuperei, mantive o peso, tive algumas oscilações aí nesses 25 anos, mas sempre mantendo o peso, sempre mantendo os acompanhamentos e sempre mantendo a suplementação e a alimentação bem feitas. Isso me motivou a escrever um livro que chama Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares, que tem exatamente a minha história e tem tudo que o paciente não precisa passar, né, para ter uma cirurgia bem-sucedida, para ser um paciente bem-sucedido no longo prazo, que é o que nos interessa. Interessa que a pessoa opere e tenha uma vida melhor. Então, para isso, tem um sacrifício, sim. Algumas pessoas falam, com cirurgia é fácil. Não, a cirurgia te exige que o paciente seja um paciente clínico muito assíduo, muito comprometido, e aí sim, a cirurgia bariátrica é uma das melhores coisas que a pessoa pode fazer. Muito bem, André, obrigado por esse depoimento corajoso e construtivo, que bacana.
A gente tem uma substituição aqui na nossa bancada. Estamos com o doutor Almino Ramos, cirurgião bariátrico aqui de São Paulo. Figura sempre presente aqui na nossa TV Bariátrica. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito bom estar aqui de novo, Fernando. Alegria te receber aqui. Que bacana essa história, né? O senhor acompanhou aí a Andréia. Ela enche de exemplos o tema do programa. A gente está falando sobre custo-efetividade da cirurgia bariátrica. A Andréia fez a cirurgia há 25 anos, doutor. Vamos fazer uma conta simples se ela tivesse gastando ali com regimes, com remédios, sejam quais forem os remédios. E a cirurgia bariátrica, de um lado o gasto ali para controle da obesidade, do outro lado a cirurgia bariátrica. Eu tenho algo mais caro do que dinheiro nessa história. Porque a gente vê o depoimento da Andréia, e eu conheço muito bem ela, muito conhecida no meio bariátrico pelo excelente trabalho que ela faz como psicóloga. É difícil, porque eu já conheci ela operada, a primeira coisa é difícil imaginar a Andréia com 143 quilos, e isso é uma coisa comum entre os pacientes, Fernando. O paciente ele tem uma dificuldade de se visualizar depois. Tem paciente que não se olha no espelho por causa disso. Mas eu acho que quando a gente fala de custo-efetividade, a minha pergunta é: quanto custou a saúde da Andréia? Será que isso tem preço? 25 anos de saúde. Imaginem a condição clínica de vida dela com 143 quilos, mesmo na época sendo muito jovem, porque as doenças vão aparecendo, vão surgindo à medida que os pacientes vão envelhecendo, vão evoluindo na idade. A gente sabe que a idade crítica é mais ou menos ali ao nível dos 40 anos, quando os problemas mais sérios começam a aparecer. Mas você imagina o joelho de uma pessoa com 143 quilos, quanto tempo ia durar? A coluna, a gente falando só de problemas ortopédicos, já que naquele momento ela não era hipertensa, diabética e tudo isso. E depois, quando aparecesse a hipertensão, quando aparecesse a apneia do sono. Então, eu não tenho dúvida nenhuma do que ela acabou de nos reforçar aqui sobre a importância da cirurgia bariátrica como um método para ter saúde, para recuperar a saúde e para melhorar a longevidade ao longo do tempo. E essa conversa de custo é uma coisa antiga que a gente escuta, né? Falando, não, mas a cirurgia, porque no começo, a cirurgia não funciona bem, depois, claro, a cirurgia é muito boa, é o melhor método para quem tem obesidade severa, perder peso e melhorar sua saúde, mas é muito caro. Caro quanto? Né? Quanto vale a nossa saúde? Exato. Quanto vale a saúde de alguém com 20 anos e 143 quilos? Mas eu queria chamar a atenção do senhor, doutor, de uma outra frase pensada aí no depoimento da Andréia. Com 143 quilos, o ginecologista sugere a bariátrica para ela há 25 anos. E ela se espanta e diz, puxa, isso é para gente com mais peso. Eu acho que é um desafio nosso aqui na TV Bariátrica de transpor esse muro da informação, de achar que, poxa, a visão que o paciente tem é de que a bariátrica não é para ele, que é algo muito invasivo, que é algo muito definitivo. Falta ainda, da nossa parte, esse conjunto de informações para o paciente, doutor? Infelizmente ainda... A avaliação que a maioria das pessoas usa é o olhômetro. É ver, não, mas você não é obeso o suficiente para fazer esta operação. Porque eu acho que a gente ainda tem um olho muito conservador. E programas como esse, onde a gente tem a oportunidade de conversar e informar, são muito importantes. Nós não operamos para perder peso, nós operamos para ganhar saúde. Então, mesmo uma pessoa com 86, 90, 92, essa avaliação hoje, ela não pode depender do peso e da balança. Ela precisa ser individualizada com o paciente, porque tem doenças que agravam muito e exigem até uma prioridade. Entre um paciente com 120 quilos e que não tenha nenhum problema de saúde, ou seja, ele não é hipertenso, ele não é diabético, ele não tem apneia do sono,
E um paciente com 95 quilos e diabético usando 2 ou 3 medicamentos por dia, o paciente diabético ele deve ter, se a gente tiver que escolher um, eu espero que não tenhamos, mas se a gente tiver que escolher e dar prioridade a um, o diabético deve ter prioridade no tratamento. O paciente com IMC acima de 50, de 60, tem que ter prioridade em relação ao tratamento, como é definido, inclusive, no Brasil, pela Agência Nacional de Saúde, que pacientes com IMC acima de 50 devem ser priorizados para indicar a cirurgia e não pode criar aquela burocracia, me dá laudo disso, laudo daquilo. Não, esse paciente ele precisa ir, depois de devidamente preparado, direto para a cirurgia. E é importante também a gente falar dos cuidados, a gente já falou aqui na TV Bariátrica, a importância dos suplementos, da suplementação, principalmente venosa, um cuidado que se estende ao longo da vida, mas, de novo, fica a provocação dessas duas balanças aqui. Vamos gastar dinheiro comprando remédio para hipertensão, remédio para controle de diabetes, remédio para dor articular, e seja lá o que for, porque a lista é imensa, ou vamos nos cuidar com suplementação, com esse autocuidado, vendo o efeito na prática ali, esses benefícios, né, do autocuidado, né, doutor? Tem duas coisas na conversa da Andréia, mais que eu acho muito interessante. A primeira, quando ela fala que ela teve dificuldade no começo de adaptação à cirurgia, por falta de informação. Eu acho que essa barreira hoje está superada. 25 anos para trás. E a gente entende hoje a cirurgia, devemos entender como um programa. É um programa de tratamento que tem antes, tem a cirurgia e tem o acompanhamento depois. E os pacientes têm que ter ciência que isso deve ser cumprido dessa forma. Nós temos que ter aquilo que eu gosto muito de chamar de educação bariátrica. Quando eu converso com o paciente, eu gosto de entender que o paciente sabe que ele tem um bypass ou que ele tem um sleeve ou outra cirurgia, o que aquela cirurgia faz, o que mudou na anatomia dele, por que ele tem que fazer adaptações alimentares em função. Tudo isso é cultura bariátrica. Por que tem que ser a dieta líquida na primeira semana, cremosa e depois assim por diante? Por que do uso da suplementação vitamínica, mineral, proteica? Por que tem que tomar muito líquido depois da cirurgia? Isso faz parte desse processo de educação que começa naquele livrinho muito interessante. Acho que a Andréia, talvez ela tenha sido a primeira no Brasil a lançar o livrinho dela com a educação bariátrica. Muito importante, trabalho essencial. Mas é muito legal olhar pelo retrovisor e ver quanta coisa evoluiu, como o paciente bariátrico hoje é munido de informações. A gente também não tinha 25 anos a TV Bariátrica, né? Hoje tem também esse canal fantástico com personalidades brilhantes do mundo da cirurgia bariátrica, enfim. Agora, Fernando, vamos pensar, 25 anos. Nesse período de tempo, quantos exames a Andréia ia ter que fazer? Ressonância, tomografia, ultrassom, exames de sangue, medicamentos que ela ia ter que usar, cirurgias que ela ia ter que eventualmente fazer, cirurgia de joelho, cirurgia de coluna, esteatohepatite, problemas do fígado. Nós temos uma janela de 25 anos que, com certeza, em termos de saúde, ia ser um grande desafio para ela superar isso ao longo desses 25 anos com 143 quilos. E era 143 quando ela operou. E o que ia acontecer depois com ela, já que a gente sabe que esses pacientes nossos que têm tendência de ganho de peso é um processo contínuo, porque a obesidade é uma doença crônica. Então, eu acho que a gente volta para a história, né? Tem coisa que não tem preço. Não tem preço. Bom, doutor, chegou a hora da gente acompanhar os recados da nossa TV Bariátrica. Vamos ver o que vem por aí? Entre os dias 23 e 25 de outubro, João Pessoa será a capital da cirurgia bariátrica no país. Garanta já sua participação no 24º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Recados dados. Está na hora da gente também dizer tchau. Doutor, muito obrigado. Alegria imensa revê-lo.
nos encontramos em João Pessoa, né? Com certeza. E eu queria, Fernando, antes da gente finalizar, agradecer o convite da sociedade, cumprimentar a toda a diretoria, na personalidade do Dr. Valese, pelo excelente trabalho que tem feito pela cirurgia bariátrica. E nós não falamos aqui nesse podcast nenhuma vez ainda, hein? Metabólica. Sim. Pela cirurgia metabólica. E obrigado a você. Alegria. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, mas também volta por aqui. Até a próxima. Brinde, doutor. Aqui, ó. Aí. Aqui, vamos lá. Aí, saúde. Com a caneca da sociedade. Boa, valeu. Vem aí o 24º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da SBCBM. Entre os dias 23 e 25 de outubro de 2024, a capital paraibana João Pessoa passa a ser a capital da cirurgia bariátrica no Brasil. João Pessoa os espera de braços abertos.